O Frei Gilson, aquele frei bolsonarista, voltou a ficar ali badalado na internet porque falou algumas coisas, né, que não deveria. Primeiro ele falou que quem é tatuado não entra no céu, não vai para o céu. O Nicolas não vai, que tem tatuagem, né? Aí já ficou esquisito. Veja aí a fala dele. Filósofo é maior, professorzinho de faculdade é maior que Jesus Cristo. Professorzinho de faculdade maior que Jesus Cristo? Eu não creio em Jesus, mas creio no que o professorzinho da faculdade me disse. Não precisa... Pois é, incrível, né? Eu não creio em Jesus, mas creio em um político, né, que se diz Messias. Eu não creio em Jesus, mas creio em Frei, que debocha de racismo, de homofobia. Não crê em Jesus, mas e faz tudo o contrário e usa a palavra de Deus. Aliás, tem muita gente fazendo isso. Não crê em Cristo realmente, mas fala como se cresce. Né? E seria bom que o Frei, concordo com ele, que muita gente faz disso, não acredita em Jesus, mas acredita em outra coisa. Né? Mas seria bom que ele entendesse o que Cristo explica. Quando é que você viu Cristo, por exemplo, falando mal de preto? Falando mal de pessoas pretas? Quando você viu Jesus Cristo com racismo? Quando você viu Jesus utilizando uma palavra homofóbica qualquer? Mas naquele tempo também tinha gay, sempre teve. Por que Jesus nunca falou disso? Por que Jesus não atacava, ficava diminuindo as mulheres, como muitos bolsonaristas falam? Então, esse negócio de dizer, esse professorzinho, é como... porque o que envolve aqui, quando ele fala não acreditam em Cristo, acreditam nos professores, não é Cristo. É que duvidam dos líderes religiosos. Nós não duvidamos de Jesus. Até porque Jesus não é homofóbico, não é preconceituoso, não é racista, não é elitista. Jesus nunca foi a favor somente dos ricos. Aliás, se todos os bolsonaristas seguissem realmente Jesus, eu aplaudiria. O problema não é este. O problema é usar a palavra de Jesus, dizer que segue a Jesus e fazer tudo diferente que Jesus disse para fazer. Então, seria interessante que a gente realmente tivesse essa pauta. Vamos continuar. Digital longe não. Influenciador digital é maior. Influenciador digital, eu não creio em Jesus, mas creio no que o artista tal disse. Eu não creio em Jesus. Mas qual é a não crença em Jesus? Qual é a não crença em Jesus? Porque é interessante usar dessa falácia para jogar a classe artística, que normalmente vota em Lula, a classe de professores, normalmente vota em Lula. Então, quando ele fala não crê em Jesus, mas crê no professor, qual é a crença? Não crê no quê? No quê? Na existência? Porque, gente, se for na existência, não é bem assim, não é? Porque não adianta só crer. O próprio Cristo disse assim, olha, não adianta apenas crer. Tem muitos que me dizem Senhor, Senhor, mas nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque é muito fácil você pegar, usar o nome de Cristo, inclusive contra outras pessoas, dizendo, tá vendo? Eles não acreditam em Jesus. Mas acreditando no quê? Porque que adianta dizer que acredita em Jesus se não faz o que Jesus pediu para fazer? O que adianta dizer que segue a Jesus se esquece tudo que Jesus explicou? Não é possível que uma pessoa diga, eu acredito em Jesus, mas não faça nada do que ele ensinou. Jesus mesmo conta uma parábola, a parábola dos 2 filhos. E Jesus diz o seguinte, o pai chegou com o filho e disse, meu filho, vem me ajudar no campo, aonde eu estou precisando na colheita. Aí o filho disse assim, eu vou lá, papai. Né? Tudo bem, papai, eu vou ajudar o senhor. Aí foi com o segundo filho e disse, meu filho, vamos lá no campo, me ajudar, estou precisando para a colheita. E ele disse, não vou não, não quero saber disso, não acredito no senhor. A Bíblia diz que aquele que disse, eu vou, papai, acredito no senhor, não foi. E aquele que disse, eu não vou, não acredito no senhor, foi e ajudou o pai. E Jesus pergunta, quem dos 2 fez a vontade de Deus? A vontade do pai? O que disse, eu vou, mas não foi? Ou o que disse, eu não vou e foi? E eles disseram, ora, aquele que disse que não ia, mas foi. Porque Jesus disse,
o que é mais importante é a ação do que palavras. Então não adianta você falar que acredita em Jesus, você exaltar o nome de Jesus, se você não faz a vontade de Jesus, esquece tudo o que Jesus pregou e esquece tudo o que Jesus ensinou. Aí não tem como. Então é uma grande farsa. As pessoas sempre querem atacar o outro pela crença. Ele não acredita, ele não acredita. Mas veja, acreditar, até o diabo crê. A Bíblia fala, até o diabo crê e treme. Mas não basta crer. É preciso fazer. Vamos lá, gente, arrebente a boca do sapato, você está no Critica Porque Brasil. Jesus não sei o quê, mas eu creio no que o político disse. Ou seja... Principalmente político que vai dentro de igreja, né? Político que usa a palavra de Deus, que entra dentro da igreja como se fosse salvador da pátria. Não é legal? O que aconteceu aqui, acontece nos dias de hoje com nomes diferentes. Eles ainda falavam de Abraão, eles ainda falavam de Moisés. E o povo de hoje é o meu professor da universidade, é o youtuber, é o artista, que... É porque, às vezes, padre, Frei, os padres estão desvirtuando a palavra de Deus. Às vezes, os pastores estão desvirtuando a palavra de Deus. E sem ser demagogo, posso falar uma coisa para o senhor. Não é dentro só de igreja que você conhece Jesus, não. Você conhece, se você é um crente fiel, você está falando com Jesus dentro do teu quarto, na varanda da tua casa, no quintal da tua casa. Aliás, o próprio Cristo nos ensinou e disse, quando tu quiseres falar com Deus, fecha o teu quarto, inclina a tua cabeça, ora em silêncio e Deus vai te ouvir. Nós não precisamos de intermediadores, nós não precisamos de pastores, nem de padres, nem de bispos, para fazerem com que a gente se chegue perto de Deus. Não. Aliás, tem muitos hoje que estão desvirtuando o caminho. Estão se exaltando mais do que Cristo, se mostrando mais do que Cristo, para depois apontarem a quem você deve perseguir, a quem você não deve perseguir, a quem você deve odiar, a quem você não deve odiar. Mas Jesus disse, amarás, amarás. Vamos lá, arrebente a boca do sapato, você está no Critica Brasil. E olha, sobre amar e se importar com a família, houve um debate entre o Sóstenes Cavalcanti, que é pastor evangélico. Para vocês terem uma ideia, o evangélico não deveria estar a favor do povo? E por que não está a favor do povo? Porque nunca ama, porque não segue o que Jesus manda seguir. Ele vai ser contra a escala 6x1, vai inventar um monte de artifício. E aí a Érica Hilton rodou a baiana, vamos ver. Da carga de trabalho de 6x1, né, 6 dias trabalhados, um de descanso, para 5x2. Ela, inclusive, talvez gostaria que fosse 4x3. O texto, conforme veio, é um texto horroroso. Horroroso é o bolsonarismo e as suas posturas sempre contrárias aos interesses do povo brasileiro. Como pode um partido que sempre está atuando dentro da Câmara dos Deputados contra a dignidade do povo, votando contra a equidade salarial entre homens e mulheres, querendo enterrar o projeto da misoginia, sendo contrário à redução da jornada de trabalho, votando contra o auxílio gás, a programa de redistribuição de renda, um partido que teve um governo nefasto, que destruiu o Brasil e agora tem a coragem de dizer que o texto proposto é um texto horroroso. Deve ser horroroso porque eles estão acostumados a lucrarem com a exploração. Deve ser horroroso porque eles sempre viraram as costas aos interesses da classe trabalhadora e atenderam aos interesses dos patrões. Perfeito, a Érica Hilton está falando, gente, esse povo que se diz, eu sou a favor da família, e não quer redução da hora de trabalho de um trabalhador que trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você não tem piedade deles, não? Hein, deputado? O senhor que trabalha 3 vezes por semana, você não acha injusto o senhor folgar 4 vezes na semana e o trabalhador folgar 1 dia? Você não acha que isso é injustiça? Você acha que isso é de Deus? Aí eles falam que é a favor da família e são contra a família na hora realmente de votar no projeto? São contra um aumento do salário? São contra os empregos formais, são contra tudo que o governo faz para ajudar a população. Por que tanto ódio? Por que tanto nojo à classe trabalhadora, aos mais pobres? Aliás, Jesus foi quem sempre ajudou e eles vêm e fazem tudo o contrário. É por isso, gente, que eu me desgosto muito. Olha, eu sendo evangélico, me desgosto muito com essa classe de políticos picaretas. Olha esse vídeo aqui, gente.
Cássia Kiss arranjou confusão em um banheiro aí e acusado de transfobia. Vamos ver o vídeo. Estou sofrendo transfobia aqui no Barra Shopping, no banheiro, porque aqui, ó, a atriz Cássia Kiss está sendo transfóbica aqui comigo. Tá falando que eu não posso ser, eu tenho um documento. Tá falando, e mesmo se eu não tivesse, como eu me identifico? O banheiro dos homens. O problema é seu, mas eu frequento aqui, porque eu sou uma mulher trans. Gente, olha, eu não sei qual o problema de muita gente. Já pensou eu ficar saindo no shopping ou indo em banheiro, fiscalizar quem pode ou não pode? O que diz a lei? O que é que fala essas situações? Por que as pessoas se importam tanto com esse tipo de coisa, se na realidade as coisas maiores elas deixam para lá? Por que elas se importam tanto em quem deita com o outro, se na hora de votar um 6x1 são contra o povo? Por que elas se importam tanto se fulano beija na boca do fulano, se na hora de matar diz assim, é para dar um tiro na cabecinha? Por quê? Por que isso? Essa coisa do sexo é tão poderosa neles, mas a coisa da violência deixa frouxo, a coisa da corrupção deixa frouxo. Mas o sexo parece que está sempre ali ligado, aquela imagem da fêmea, do macho, isso os incomoda muito. É estranho eu ouvir essas coisas, é estranho. Porque em outras pautas eles não estão nem aí, estão nem aí. Pode roubar, pode matar, esfolar. Agora essas coisas, eles estão sempre atrás do sexo, do que parece, do que é gay, do que não é. Gente, tem algum problema? Não é possível mesmo não. Vamos lá, arrebente a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade doa em quem doer, direto do olho do furacão.